E aí, meus consagrados, eu sou o Gabriel Antunes e estou aqui nesse vídeo para fazer uma pregação sobre o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim. Antes da pregação, se inscreva no canal e ative as notificações para eu saber que vocês estão gostando disso aqui. Então, por favor, se inscreve, ative as notificações e se você chegou até o final do vídeo, deixe seu comentário aí. Deus abençoe e tchau! O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim? E a primeira coisa que eu quero falar é que Deus não é um neném mimado com fome esperando uma madeira e esperando que a gente seja aquele que vai levar uma madeira para ele. Deus não é uma criança mimada e muitas vezes, por mais que seja uma ideia absurda, a gente pensa que Deus está passando fome esperando que a gente tenha meio que dó, compaixão ou que a gente tenha um amorzinho no nosso coração. E aí a gente vai e oferece alguma coisa para Deus. Não, Deus não é neném, criança mimada. Na verdade, essa questão daquilo que a gente tem que ofertar para Deus, daquilo que a gente tem a oferecer para Deus, é meio que tipo assim, problema nosso. Não pense que Deus está ali carecendo da tua ação, da tua atitude, porque não está. É uma coisa que parte de nós e é uma devolução para Deus. É tipo assim, um pai chega o dia dos pais e aí a criança fala assim: pai, me dá dinheiro para eu comprar presente para você. Por quê? Se a gente está pensando naquilo que Deus quer de nós e uma forma da gente ofertar alguma coisa para Deus, isso vem. O que vem antes disso? A fé. Ou seja, para ter fé, a fé é um dom de Deus. Então, primeiro veio a fé, que é dom de Deus. Então, no caso, a gente só pode devolver para Deus. Não parte nada de bom da gente para a gente ofertar para Deus. Ou seja, vindo de Deus, a fé que vem sobre o nosso coração e a gente oferece de volta para Deus, a gente tem que saber que nunca é algo que ofertado como se a gente fosse puro de coração e está ofertando alguma coisa para Deus, porque não é. Primeiro vem a fé, que é dom de graça, e a gente devolve. A fé é tipo esse pai, essa criança que fala: pai, me dá dinheiro para eu comprar presente para você. É tipo essa questão. Ou seja, essa ideia, às vezes, de ofertar isso para Deus, me comportar assim, o que eu posso fazer para Deus, na verdade é tipo devolução. E segundo, que é tipo uma questão nossa, problema nosso. Deus vai nos amar primeiro, Deus vai transformar nossa vida, Deus vai fazer alguma coisa em nós. Mas o ato voluntário de se ofertar a Deus, ofertar qualquer coisa que seja para Deus, é tipo assim, problema nosso, é tipo a gente devolvendo para Deus aquilo que a gente recebeu de graça, por meio da fé e por meio de tudo aquilo que Jesus fez para nós. Então eu queria levar aqui algumas palavras que eu queria, tipo assim, explanar, usar essa palavra aí, para a gente poder entender aquilo que Deus quer de nós e aquilo que a gente pode fazer em relação a Deus. Primeira palavra é Gênesis 4, versículo 3. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Ou seja, Caim e Abel fizeram uma oferta para o Senhor, fruto do trabalho de cada um. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel, sendo que as duas eram fruto do trabalho? Então, um trabalhou, ofertou, o outro trabalhou, ofertou, mas Deus só agradou de um. Ou seja, às vezes a gente não pode pensar simplesmente que vou dar parte do meu trabalho, vou dar uma questão do meu trabalho, vou oferecer parte do meu tempo para Deus, como uma forma de que Deus vai se agradar. Por quê? O que é a questão que a gente percebe em Caim e Abel? De que não é a oferta em si que vale, mas o coração de quem está ofertando. Ou seja, pouco importa a oferta real, o fruto do trabalho. Cada um trabalhava com uma coisa, não é que Deus gostou de uma oferta e da outra não. O que Deus se agradou foi com o coração de um e não se agradou com o coração de outro. Talvez, se a gente parasse para pensar na história e não conhecesse a história toda, a gente ia pensar assim: coitado de Caim, né? Ofertou igual a Abel e Deus não se agradou da oferta dele.
Será por quê? Só que se a gente saber o contexto inteiro, a gente vai ver lá na frente que o coração de Caim era um coração já meio inclinado para os ruim. Ou seja, Deus já estava revelando para os dois que existia algo no coração de Caim que não o agradava. Ou seja, não se trata daquilo que é ofertado, mas se trata do coração que faz a oferta. Por isso que Deus não se agrada da oferta de Caim. Não pela oferta em si, mas pelo coração de quem ali estava ofertando alguma coisa para Deus. Então, se a gente pensa que pode ofertar alguma coisa para Deus do ponto de vista de que seja grande, quero dar uma oferta aqui, vou dar um carro para Deus. Deus, vou para a África, eu vou dedicar minhas férias inteiras para a África. Ou então você fala assim, Deus, estou virando missionário, vou ofertar minha vida para o Senhor. E aí o povo faz uma despedida para você, e faz um churrasco de despedida, e sua mãe e sua avó choram. Oh, meu filho, tá indo para o Senhor, tá dando a vida para o Senhor. E aí parece que tipo assim, nossa, que coisa bonita essa atitude desse jovem missionário. Mas dependendo do teu coração, dependendo daquilo que você traz no coração, Deus não nem se agrada com essa oferta tua, porque Deus está vendo seu coração. Então por isso que lá no Novo Testamento vai falar, quando você for fazer alguma coisa, não toca a trombeta, não faz para os outros verem. Porque Deus vê o coração. Então se a gente pegar a oferta de Caim e Abel, o que a gente pode entender? Que Deus não está preocupado com aquilo que é ofertado. Deus está preocupado com o que está no coração de quem oferta. Então o importante para nós é que Deus se agrade com a nossa oferta. Então o que a gente tem que entender? Que não se trata da oferta, mas do coração que ofertou. Então quando eu falo que Deus... o que importa é que Deus se agrade da nossa oferta, não é aquilo que a gente carrega na mão em si, mas o coração que carrega aquilo que eu estou levando para Deus. Então, por mais que seja bonita a tua atitude, estou indo para a África, churrasco, vovozinha chorando, e o povo da igreja, nossa, parabéns, não sei o quê. Se teu coração não é um coração que está indo em missão, por mais que seja a coisa mais extraordinária, vamos colocar aqui, da tua igreja, alguém que está indo embora para a África, se isso aí não parte de um coração que de verdade quer servir a Deus, mas na verdade tem qualquer outra intenção que não seja exclusivamente o Senhor, pode ser que ele nem se agrada, por mais bonito que seja. Pode ser que você vai limpar a ferida de leproso, se não for com amor pelo Senhor, ele não se agrada da tua oferta. Ele tipo assim, beleza, é alguém que está limpando, então pode ser que alguém lá vai ter as feridas saradas e Deus vai usar disso para que essa pessoa sinta o amor dele. Não entendi. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E outra palavra que vai falar, Senhor, profetizamos em seu nome, fizemos isso em seu nome. Ou seja, limpei ferida de câncer, pessoas com câncer, Senhor, na África. Elas tinham ferida, eu curei, eu tratei essas feridas. E no final da vida, tu falou que não me conhece. Pois é, porque Deus não estava vendo, não era a atitude em si, a oferta em si. Deus estava olhando para o teu coração. Se aquilo ali tinha alguma outra intenção que não era glorificar a Deus, devolver amor para um Deus que te amou primeiro, Deus está vendo que tua oferta é tipo assim, inválida. Ele não se agrada com a oferta dependendo do coração de quem tem feito a oferta. Ou seja, meu amigo, Deus está vendo o fundo do teu coração. Por mais que a tua atitude seja bonita, por mais que pessoas possam te agradecer, por mais que pessoas possam te louvar, por mais que pessoas possam ver Deus na tua atitude, isso não quer dizer que Deus se agrade da tua atitude, no ponto de vista não por aquilo que você está fazendo, mas pelo teu coração. Aos olhos das pessoas, tipo, talvez até glorifica a Deus do povo pensar, nossa, o Zezinho tá dando a vida para Deus, a Mariazinha tá ofertando, vai atuar, mas se trata sempre do nosso coração, porque as nossas boas ações não vai, tipo assim, primeiro que não salva, mas elas não vai servir, tipo assim, para Deus agradar ou não. O que agrada a Deus é o coração de quem se doa. Não importa a doação em si, que eu vou falar mais tarde. Então, a primeira ideia que eu quero trazer é que, olhando para esse contexto, Caim e Abel, as duas ofertas, fruto do trabalho, Deus se agrada de um, mas não se agrada do outro. Por quê? Porque Deus viu no coração de Caim algo que não era agradável aos olhos dele.
Então, meus amigos, não se trata de, por mais que seja bonita e louvável a tua atitude, se tu quer agradar o coração de Deus, não se trata de atitudes bonitas para a tua igreja ver, para a tua comunidade ver, mas sobre um coração que está realmente inclinado a Deus e age conforme a resposta de um Deus que nos amou primeiro. Ou seja, se tu está fazendo para ser bonito, Deus não se agrada, ainda que Deus te use. Deus vai usar, você vai curar ferida de gente com câncer, você vai dar água, abrir poço na África, você vai levar comida para os moradores de rua, mas quando chegar o tete a tete, ser com Deus, pode ser que Deus vai olhar e não vai se agradar, e aí as vendas caem, e aí Deus vai falar, o que estava no teu coração era isso, aquela palavra que vai falar assim, que Deus colocou o povo no deserto para ver aquilo que estava no coração deles. Não era justamente, Deus sabia, mas era para ficar visível para eles aquilo que estava no coração deles. Ou seja, tem muita coisa que a gente só vai saber diante de Deus. Face a face, a verdade diante de nós. Deus vai mostrar se ele agradou ou não daquilo que a gente fazia. Se tinha alguma intenção torta em nosso coração, Deus não se agrada por mais bonita que seja. Se tu salva uma vida e entra num prédio em chamas para tu ficar famoso na internet e ganhar like, por mais que a pessoa seja salva, Deus não se agrada do teu coração. Por mais que você estampe jornais como uma pessoa boa, por mais que você dê entrevista porque você salvou alguém, no tete a tete com Deus, aquilo que está no teu interior que vale. Ou seja, a oferta em si não vale nada diante de um coração que não foi entregue a Deus e que não fez por amor a Deus, mas por amor a si mesmo. Ou seja, o teu Deus é o seu ego, o teu Deus é você mesmo. Então, Deus não se agrada daquele que tem outros deuses. Então, a primeira parte era essa questão. Caim e Abel olha não a oferta em si, mas o que está no coração de cada um. E Deus sonda o coração e Deus se agrada com aquele que está no nosso coração. Não é sobre a oferta em si, é sobre o coração de quem oferta. E aí vem uma outra questão que eu queria trazer, que é a passagem do jovem rico. O jovem rico, ele se encontra com Jesus e aí no final desse encontro, Jesus vai falar, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Primeira questão importante, Jesus fez o chamado que ele fez para os discípulos, vem e me segue, ele fez para esse jovem rico. Mas Jesus pede que ele dê tudo aos pobres para que ele possa seguir Jesus. Ou seja, eu vou fazer duas abordagens nessa mesma passagem, porque o tanto que a palavra é viva. Você pode pegar uma palavra e se encontrar nela de uma forma, você pode pegar a mesma palavra e se encontrar nela de outra forma, o quanto a palavra de Deus é viva, que a mesma história, a mesma passagem, os mesmos personagens falam com a gente de uma forma diferente. Nesse caso, Deus está pedindo tudo pro cara, tudo pro rapaz, e ele vai embora triste porque ele tem muitos bens. Então a primeira questão que eu queria dizer é que Jesus, no Evangelho de Marcos, quando tem essa passagem, vai falar que o jovem encontra Jesus e fala, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus vai falar, obedece os mandamentos. Aí ele fala, mestre, isso tudo eu já faço. Então Jesus olha com o amor para ele, ou seja, quem narrou essa palavra está querendo dizer que viu a expressão de amor de Jesus para com o jovem. Jesus olhou para o jovem com amor, então a afeição de Jesus mudou e Jesus mostra que o ama e fala assim, vai, vende tudo e me segue. Ou seja, cara, você tem tudo, então vamos embora. E aí nesse momento que o cara fica triste porque tem muitos bens e não segue Jesus. O que a gente pode pegar disso? Tem uma frase do autor George MacDonald, que é um dos autores que influenciou o C.S. Lewis, que ele vai falar que Deus é muito fácil de agradar, mas muito difícil de satisfazer. E essa passagem diz muito sobre essa frase. Jesus, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Obedecer os mandamentos. Mas isso tudo eu já faço. Então, vem. Jesus olha com amor e fala, opa, beleza, te amo. Nossa, apaixonei. Vai, vende tudo aos pobres. Ou seja, Jesus, o amor, então, Jesus se agradou com a postura do rapaz de que
nossa, Jesus, isso aí tudo eu já faço. Então Jesus se agrada disso, mas Jesus não se satisfaz só pelo fato dele obedecer os mandamentos. Então Jesus fala, então vai, dá tudo aos pobres e me segue. Ou seja, Jesus se agradou, mas não se satisfez na oferta desse rapaz. Ele queria tudo. A resposta do começo da pregação, o que Jesus quer de nós? Tudo, 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 tudo. Juntando com a história de Caim e Abel, de um coração sincero que oferece tudo. Até aqui, o que eu queria trazer para essa palavra, o resumo é, o que Deus quer de nós? Pegando Caim, Abel e o jovem rico, Deus quer que um coração voluntário, de verdade, ofereça tudo. Jesus se agrada e ama o rapaz pela atitude, mestre, eu já obedeço os mandamentos. Então Jesus fala, opa, beleza, então vai, cara, vende tudo e me segue. É tipo assim, ele está fazendo o chamado que ele fez para os discípulos e o cara vai e amor porque tem muitos bens. Ou seja, ele prefere os bens dele ao invés de seguir Jesus. Jesus se agradou, mas não se satisfez. Ou seja, um tempo da sua vida que você dá para Deus, agrada a Deus, pode ser que agrada, levando em consideração aquilo que está no teu coração. Mas daqui 10 anos você não pode viver considerando que você viveu uma fase da tua vida que você ofertou para Deus. O caminho de Deus não é tipo tribo adolescente. Adolescente tem um tanto de tribo. Tribo dos maconheiros, tribo dos skatistas, tribo das patricinhas, tribo dos meninos que jogam bola, tribo dos nerds, tribo não sei o que, tribo não sei o que. Várias tribos. Você não pode pensar que o chamado de Jesus é tipo assim, seu filho chega e fala assim, pai, quando você era novo, você era de que tribo? Eu era tribo da igreja. Filho, não existe tribo da igreja. Quando você é da igreja, você é chamado para ser igreja para todo sempre. Ou seja, você não pensa que você agradou Deus dos 16 anos aos 23, e aí depois você casou, você não precisa servir mais, porque Deus não se satisfez com esse tempo que você deu para Ele. Ou você dá toda a sua vida o tempo todo, ou você não vai dar nada, porque Deus não se agrada facilmente. Ou seja, mestre, eu já obedeço os mandamentos, Jesus se agrada, então fala, então vai dar tudo aos pobres e me segue. Ou seja, ele não se satisfaz com o fato só de você obedecer os mandamentos, ele quer tudo seu, de um coração de verdade que se entrega ao Senhor. Então, meus amigos, a ideia dessas duas passagens até então é que Jesus não se agrada com parte do seu tempo, parte da sua vida, com sua entrega. Por mais que você seja íntegro, por mais que você seja bonzinho, por mais que você caminhe, Jesus não se satisfaz disso. Ele quer você por inteiro, não parte do seu tempo, não parte do seu trabalho, não parte do seu salário, não parte dos seus dias. Não é sobre domingo no culto ou na missa, não é sobre um grupo de oração que você participa, nem sobre uma pastoral de rua que você faz. É sobre você integralmente dele. O teu coração tem que ser dele. Então o mover de Jesus em relação a nós deve ser um mover de pegar corações que devem ser movidos a ser entregues na mão dele. E aí, qual que é a outra abordagem do jovem rico? Essa primeira abordagem que eu queria trazer era que Jesus se agradou, mas não se satisfez com isso, e ele queria tudo, só que o jovem não podia dar tudo. Outra questão foi que um amigo meu esses dias virou para mim e falou assim, Gabriel, Jesus não é Deus? Eu falei assim, é. E então ele falou assim, mas por que quando o rapaz falou assim, bom mestre, o que preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou assim, quem é bom se não é Deus? É interessante essa questão, mas aquele que sai da boca de Jesus é para atingir o coração do outro. Como assim? Jesus está falando para ele, bom só Deus, filho, só Deus que é bom. Jesus não está falando que ele não é Deus, ele está falando para o rapaz que talvez ele pensava que ele era bom. Então pega o contexto agora de uma outra forma da história do jovem rico. Ele encontra com Jesus, pergunta o que precisa fazer para herdar o reino. Jesus fala, obedece os mandamentos. Ele fala, isso aí eu já faço, Jesus. Então Jesus fala, vai, vende tudo, dá aos pobres. O que Jesus percebeu nele? Que ele se achava bom demais por já obedecer os mandamentos. Ou seja, se tu obedece os mandamentos só pela legalidade, por ser legalista, não, eu já faço isso. Porque é a lei, obedeço a lei. Isso também não agrada o Senhor. Então Jesus, vendo que o rapaz se mostrava bom, Jesus fala, bom só é Deus. Ele não estava falando que não era Deus, ele estava falando para o rapaz que se achava bom, que ele não era bom. Você está achando que você é Deus, brother? Tipo assim, brother, você está achando que você é Deus? Não, isso aí tudo eu já faço. Parecendo que está querendo impressionar quem? Jesus.
Então, a gente pode levar em consideração de um rapaz que queria impressionar Jesus, de já falar algo que Jesus já sabia. Então, ele meio que chama a atenção de Jesus e fala: o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Filho, se ele obedecer os mandamentos, ele sabia que se ele obedecesse, tinha a ver com o reino dos céus. Ele sabia que ele estava caminhando certo. Mas ele queria impressionar Jesus. Então, Jesus já chaplou. Bom só é Deus, ou seja, tu tá achando que tu é bom, filho, só porque você obedece os mandamentos. Não se trata só de obedecer os mandamentos, tu é tipo pó, tu é a mosca do cavalo do cocô do bandido, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Bom só é Deus. Ou seja, a primeira ideia que Jesus quer trazer é para o coração daquele jovem já ser quebrado e falar assim: não, filho, bom só Deus. E aí é como se Jesus falasse: ali na frente eu te pego na curva. E aí ele fala: não, já faço isso. Aí Jesus fala: nossa, que bom, né? Eu me agrado disso, então vamos embora. Já que você faz tudo, só falta o quê? Só falta você me seguir, vamos embora. E ele fica triste porque ele tem muitos bens, porque ele não vai ofertar nada. Então, mesmo na bondade dele, na legalidade dele, de ser o jovem que obedece os mandamentos, na curva Jesus pega ele porque ele não tem disposição a largar tudo para seguir Jesus. Os bens dele eram o Deus dele, o ego dele era o Deus dele. Então ele tinha vários deuses, tipo aquela mulher do poço. Ele tinha vários deuses, mas Jesus não era o Deus dele. Ele queria impressionar Jesus, dando de bom. Não, filho, bom só é Deus. Outro ponto que Jesus pega ele é que ele tinha o Deus dos bens e tinha o Deus do ego. Eu que sou bom, eu tenho muitos bens, e ele é incapaz de se mover na presença de Jesus. Ou seja, esse rapaz se encontrou com Jesus, ele já obedecia os mandamentos, e ainda assim, Jesus não se satisfez com a conduta dele. E aí vamos voltar lá no começo, quando eu falo que Deus não é um nenenzinho chorando, querendo a mamadeira, e você é aquele que vai dar a mamadeira. Quando o cara vai embora triste, Jesus não fala: peraí, jovem, bora negociar, dá só metade. Dá só metade que eu me satisfaço nisso. Peraí, jovem, então vão comigo e deixa teus bens, teus criados cuidar. Não, filho. Quando o jovem vai embora, Jesus já vira e fala: por isso que é difícil os ricos entrar no reino dos céus. Jesus está falando assim: olha para esse cara. Ele obedecia os mandamentos, mas era escravo da idolatria dele, dos bens dele. Ou seja, o que adianta, filho, obedecer os mandamentos se teu coração adora um Deus que não é o Deus de verdade? Você precisa de Jesus, do sacrifício de Cristo para herdar o reino dos céus. É preciso crer em Deus para herdar o reino dos céus. Ser bonzinho, eu não mato, não roubo, eu honro meu pai e minha mãe. Só por ser legalista, só tipo assim, não, eu sou obediente à lei, para parecer que você é tipo assim: não, eu sou bonzinho, bom. Só é Deus. Ou seja, Jesus não te satisfaz com essa conduta tua. Jesus não... Isso aí não adianta. E Jesus não vai te adular. Você vai querer dar no pé por causa dos teus bens, por causa de que você estava na igreja, agradou umas menininhas e arrumou um namorado e vai sair fora. Você conseguiu teus objetivos no tempo que você estava na igreja e está saindo fora. Vai sem Deus. Jesus podia falar: vai sem Deus, porque te adular eu não vou. Não sou um neném querendo uma madeira. E voltando nessa questão, é que às vezes a gente fica pensando que aqui, a oferta nossa, entregar para Deus. Na verdade, filho, Deus quer que você entregue algo porque Ele quer tua mão vazia para receber Ele mesmo. Por isso que tua mão tem que estar vazia. Imagina tudo que você tem aqui. Então tá cheio de coisa. Como que você vai receber Deus se tua mão está ocupada? Ou seja, a tua oferta às vezes diz sobre entregar, mão vazia, e aí você está apto a receber Deus. A mão desse jovem estava cheia dos bens dele e cheia do ego dele. Era impossível que ele recebesse Cristo, porque ele estava cheio dessas coisas. Por que Cristo fala: dá tudo aos pobres? Porque se ele tivesse dado, agora a mão dele não tinha nada segurando. Era só Cristo. E aí ele recebia Cristo. Então, essas duas abordagens da mesma passagem que a gente pode se encontrar nela. A oferta vem do coração sincero e Deus não se satisfaz, nunca vai se satisfazer com o tempo da vida, com parte da vida, é inteiro ou nada. Ou seja, ou você dá tudo ou você não dá nada e vai curtir o que você quiser, porque você já está no mau caminho aí, mesmo estando na igreja. E aí vem uma outra questão, que é, agora a respeito do valor das coisas. A passagem da oferta da viúva. Vou ler rapidinho.
Ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre. Viu também uma viúva necessitada que deu 2 moedinhas. E ele comentou: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra, mas ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Ou seja, não se trata do valor da oferta em si, mas sempre do coração que ofertou. Por mais que fossem 2 moedinhas, aquilo ali, para Deus, para Jesus, tem o mesmo valor que 1 trilhão de moedinhas. É tipo assim, o valor de um grão de areia para a gente. Se tu pegar um grão de areia e chegar numa venda e falar assim: ô seu Malaquias, tu quer trocar aqui um grão de areia num pacote de farinha? Um grão de areia não tem valor nenhum. Tanto as 2 moedinhas que a viúva ofertou, quanto qualquer outro dinheiro do mundo que os ricos ofertaram, tem o mesmo valor para Deus. Só que o que Jesus percebe aqui? Os vivos estão dando o que sobra e a viúva ofertou tudo que ela tinha. Não é sobre as moedas em si, é sobre o coração dela. Ela deu tudo. Tudo. Ela tinha 2 moedas, ela vai lá, toma e oferta tudo que ela tem. Ela não deu o que sobrou. Ou seja, para Deus não tem diferença o valor, porque Deus é dono de tudo. Se tu dá 2 moedas ou 1 trilhão de dinheiro, Deus não está preocupado com o valor das coisas, Deus está preocupado, como eu falei, com o coração de quem oferta. Então o coração dessa viúva era um coração que se inclinava ao Senhor. O coração dessa viúva era um coração entregue a Deus. Então pouco importa se o que tu tem para ofertar é de pouco valor. Senhor, eu não tenho nada para ofertar. É isso. Aí Deus vai falar assim: isso é tudo que eu quero. Você fala assim: Jesus, eu tenho pouco para dar. E Jesus vai falar: esse pouco é tudo que eu quero. Agora o rico pode falar: Jesus, eu tenho isso tudo para te dar. Jesus vai falar: isso tudo não é nada do que eu quero, porque se trata do coração da gente. Não é sobre o valor da oferta, mas sempre sobre o coração. Então o valor, às vezes a gente cai na cilada de parecer bonito. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Lá para 2009, saí para fazer um pastoral de rua. E aí nessa pastoral de rua era para convencer uns moradores de rua para levar para casa de acolhida que a comunidade tinha. Aliança de Misericórdia, a comunidade tinha. E aí a gente saiu com as bolachas e café. E aí a gente chegou numa praça, encontrou um senhorzinho e estava cheio de coisa lá. A gente começou a conversar com ele, falando de Jesus. E aí eu estava com um pacotinho de bolacha que tinha 6 bolachas. Eu fui e peguei as 6 bolachas e entreguei ele. Ele pegou, dividiu 3 de um lado e separou outras 3 bolachas do outro. E falou que tinha uns 2 dias que ele não comia. Aí eu fui e perguntei pro senhorzinho: essas bolachas é para comer amanhã? Eu tava falando, tipo assim, pra ver a realidade deles, né? Tipo assim, o sofrimento e tudo. Pra aquilo ali, pra Deus me mostrar mesmo. Eu fui e perguntei. E ele falou assim que não era para ele comer depois, era pro amigo dele que tinha saído. E não tava lá quando a gente tava dando as coisas. Ou seja, ele foi tipo essa viúva. Ele tinha 6 bolachas, ele dividiu 3 para ele e 3 para dar para o amigo que não estava lá. Ele estava ofertando tudo que ele tinha. Porque aquele homem, mesmo que tenha perdido tudo e está vivendo nessa condição, morando na rua, sem ter o que comer, sem ter o que beber, depender de ajuda dos outros, onde tomar banho, esse tipo de coisa, quando ele ganha 6 bolachas, ele divide com o outro que não estava lá. Ou seja, Deus viu o coração desse homem, Deus viu a oferta desse homem, Deus viu quem esse homem é. É um homem que oferta, tipo assim, nem para ser visto, cara. Ele nem falou nada, ele nem falou assim: vou separar pro meu amigo. Eu que perguntei por que ele separou, porque eu pensei assim: nossa, ele não pode nem comer tudo, vai ter que deixar para comer depois. Mas não, ele separou pro amigo dele. É tipo a oferta da viúva. É tipo um coração que se inclina para Deus. Por isso que tem tanta gente que não tem nada, ou que perde tudo. Tipo esse homem, ou perde tudo em desastre, essas coisas. E ainda assim eles se inclinam para o Senhor. Porque quando eles não têm nada, é justamente na hora que eles entendem que tudo que eles precisam e tudo que eles têm, na verdade, é Deus. Então, às vezes, a gente, por ter computador, sei lá, celular, climatizador, televisão, às vezes a gente pensa que isso é muita coisa, quando, na verdade, tudo que a gente tem é Deus. Então, as pessoas que perdem tudo, ou que não têm nada, nesse caso,
como ele, às vezes elas descobrem que o que elas têm é só Deus. E é tudo que elas têm e é tudo que elas precisam. Então, é a viúva que oferta tudo que ela tem porque o coração dela é do Senhor. E por último, é sobre Zaqueu. Só pegar aqui. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao vendo isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu era tipo mal visto. A situação que Zaqueu a situação que Zaqueu se encontra. Ninguém gostava dele, era dos piores pecadores lá da época, porque além de ser cobrador de impostos e eles roubar dinheiro do povo, que já não tinha dinheiro, ele era chefe dos caras que roubavam. Ou seja, ele era conhecido do povo, ele era conhecido e a fama dele era ruim. Então, ele não era só conhecido, ele era um homem de fama ruim. E aí ele se dispõe a subir na árvore. Ou seja, já pensou o tanto que era humilhante um homem, até então, da alta sociedade, numa árvore para Jesus ver ele, porque ele era baixinho? Ou seja, ele já entrou num constrangimento aí de se dispor a se constranger, porque ele queria ver Jesus e queria ser visto por Jesus. Primeiro ponto, Jesus o vê, manda ele descer e fala que vai jantar. Vamos por assim que Jesus vai jantar na casa dele. Os religiosos, tipo nós da igreja, já começam a se incomodar com Jesus, de pensar assim: oh meu Deus, foi chamar logo o pior de todos, minha casa, que eu sou santo e puro, eu que sou da igreja, gente, eu sou dizimista, eu, Senhor, que estou na igreja, no culto e na missa, eu faço leitura na missa, eu canto no louvor, eu sou o cara do louvor, e tu não vai jantar na minha casa, vai jantar logo na casa do pior de todos? Esse é o Jesus. Ele não veio por causa dos bonzinhos, ele veio por causa dos doentes. E o problema é o quê? É quando o doente pensa que ele está são. Porque, como que ele vai curar, né? Quando o doente pensa que está são. E aí ele vai, chama Zaqueu, então o povo murmura porque é a igreja. A igreja é assim, eles olham torto, mesmo que seja uma atitude do próprio Jesus, eles criticam. Então, já pega a deixa aí se tu tá sofrendo na igreja por causa do que o povo fala. Se eles falar de Jesus, filho, das atitudes de Jesus, se tu tá andando na verdade e obedecendo Jesus, tu tem que ficar alegre do povo falar de você, porque se não, tipo assim, tu tá imitando Jesus, se o povo tá falando mal de tuas atitudes e tudo, amém, glória a Deus, porque Jesus, eles falaram da atitude de Jesus. Então ele chama Zaqueu. Zaqueu já vem, filho. Já se humilhou diante de Deus e do povo. Já era um ponto. Jesus vem e ele se prostrou. Zaqueu se prostrou. E o que eu queria pegar de interessante na questão de Zaqueu? É o quê? Que ele vai falar assim, ó. Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres e os que prejudiquei vou devolver 4 vezes mais. Olha para você ver, ele está falando que vai dar metade dos bens. O jovem rico, Jesus pediu todos os bens. Ou seja, entende que não é oferta, é o coração? Porque Zaqueu está fazendo uma oferta, até então, teoricamente, menor do que a desse cara. Porque esse cara aqui, vamos supor que essa mulher é um cara, Jesus pediu todos os bens. Zaqueu está falando assim, ó, vou dar metade dos meus bens. Só que Jesus, ele não reprime Zaqueu, ele fala assim, não, Zaqueu, é tudo ou nada. Porque o tudo que Jesus quer não é sobre coisas, é sobre o coração. Então, por isso que ele se agrada. E Zaqueu se coloca até acima da lei que o jovem rico não se colocou. Ele colocou lá, não, eu obedeço a lei, isso aí Zaqueu já fala assim, eu vou pagar 4 vezes mais. Se a lei falava que você tinha que pagar um valor, Zaqueu está falando assim, eu vou pagar mais do que o valor. Então, Zaqueu é alguém que se arrepende profundamente dos pecados dele. Então, na cabeça dele era assim, vamos supor, eu tenho que pagar uma multa de R$100 para todo mundo que eu fiz mal. Zaqueu está falando assim, eu quero pagar R$400. Ou seja, eu quero dar além da lei. O que Zaqueu está falando? Que não é sobre a lei, mas sobre Jesus que encontrou ele. Não é sobre o que ele está, não é sobre o pagamento dele, é sobre Jesus.
Não é que ele está pagando a dívida, porque Jesus vai pagar a dívida por ele. Ele está se curvando a Jesus, ele está... Jesus, metade dos meus bens, e ele está dando metade porque ele ainda vai tirar do dinheiro que restou para pagar as dívidas dele. Ou seja, ele está falando assim, Senhor, olhando para a lei aqui que eu conheço, meu conhecimento da lei, eu quero pagar além e vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Ou seja, ele tá se dispondo. Tipo, Jesus, eu quero fazer essa oferta aqui. E Jesus não reprime porque Jesus viu que Zaqueu, de verdade, se encontrou com ele, se converteu e aceitou Jesus. Qual que é a inclinação geral daquilo que eu estou falando aqui? O que Deus quer de você? Não é sobre a tua oferta em si. Deus quer você por inteiro. Ele não é parte disso, parte daquilo. Integralmente dele. Toda a sua vida, toda a sua história, todo o seu tempo, tudo aquilo, seu trabalho, seu namoro, seu casamento, sua faculdade, tudo. Jesus quer você por inteiro dele. Não é sobre aquilo em si. Olha o valor das moedas da viúva, humanamente falando, irrisório. Mas Jesus não se conformou com aquilo que os ricos davam, porque eles estavam dando o que sobrava. Caim e Abel, os dois fizeram oferta de trabalho, só que Deus se agrada de um e não se agrada do outro. O jovem rico obedecia os mandamentos, mas Jesus não se satisfaz disso. Ou seja, Deus está vendo o teu coração. Então, respondendo o título da pregação, o que Deus quer de você, meu irmão? Se você chegou até aqui nesse vídeo, glorifica a Deus, porque se chegou, é que alguma coisa Deus está fazendo na tua vida, porque se não prestasse, ele ia ficar aqui mais de meia hora escutando eu falando. Mas se você chegou até aqui, o convite que eu quero fazer é que Deus quer que você se incline para Ele e se oferte. Você é a oferta que o Senhor quer. Ele te quer de mãos vazias, de coração vazio, sem nada diante dele, para que ele possa te ter. Como eu gosto de falar, não é sobre falar que eu tenho um Deus capaz disso, meu Deus faz isso, mas sobre Deus te ter. Sempre se trata de Deus te ter, ao invés de você ter um Deus. Deus te quer por inteiro. Imagina que você é uma casa, como C.S. Lewis usa isso. E aí Deus quer que você, passe o nome, Senhor, toma essa casa. E aí ele começa a fazer um reparo ou outro, consertando um cano, a torneira que tá vazando. Só que depois, filho, esse cara que tava meticulosamente arrumando um trenzinho aqui, outro ali, passando a tinta ali, ele pega a marreta e começa a derrubar a casa inteira. Porque ele quer a casa inteira para ele reconstruir, construir uma casa nova. Ele quer fazer de você uma casa nova, morada dele, uma pessoa entregue e abandonada na presença dele. Não se trata de pensar que você só vai agradar o Senhor. Toma isso, Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor. E pensando que isso aí, Deus vai se satisfazer disso, porque Deus não se satisfaz com as tuas coisas ofertadas. Ele se satisfaz com o teu coração inclinado só para Ele, sem idolatria a outras coisas, sem inclinação a outras coisas, sem ter outros deuses além dele. Ele quer exclusividade de amor. Não estou falando que você, mas como que eu vou amar minha esposa? O amor destinado a Deus só pode ser ofertado a Deus. Se tu ama tua esposa com o amor que é ofertado a Deus, ela é teu Deus e não, Deus não está em lugar nenhum na tua vida. Então, meu convite, meu apelo nesse final aqui desse vídeo, dessa pregação, é que você, meu irmão, se incline, se entregue ao Senhor. Se você chegou até aqui, eu te convido a, da tua forma, se abandonar em Deus e pegar essa mensagem e ver que Deus não está satisfeito só com uma coisinha ali, outra coisinha ali. Deus vai se satisfazer, tu no leito de morte, velhinho, ou seja, lá em que situação que tu chegar, teu coração ser dele ali. Não... quando eu 15 anos eu pregava na igreja, com 22 eu pregava na igreja, com 25 tu largou, filho, não é poupança, tu não faz coisa para valer depois, as coisas, as traças come, tuas boas obras, como fala Isaías, é trapo de imundície, as tuas coisas, como Paulo fala, é como esterco, ou seja, tu faz uma boa ação, a traça já comeu, filho, já comeu, o que importa é teu coração inclinado para o Senhor. Se o teu coração amanhã não está inclinado para o Senhor, e o que tu faz hoje, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas agora ele vai falar mais bonitinho, mas o que eu quero te convidar, meu irmão, entregue a tua vida a Cristo, só a Cristo, que Ele vê teu coração. Não se preocupe com o olhar da tua igreja, para agradar a tua igreja, para satisfazer a tua igreja, mas que seja
agradável ao Senhor a tua oferta, para que Ele olhe para a tua oferta e fale assim: eu conheço o coração do não sei quem, eu conheço teu coração e tua oferta me agrada, meu filho, vem e me envolve em teus braços. Então eu oro para que Deus possa te encontrar com um coração que o agrade, não com coisas e coisas visíveis, mas com um coração que é escondido, que agrade a Ele, e Ele te encontre em posição de alguém que o agrade acima de tudo. Não se trata de coisas, não se trata de feitos, mas se trata de um coração que agrada a Deus, que satisfaz Deus. Então, que você possa, de hoje em diante, aí, buscar sempre se satisfazer no Senhor, entender que muitas vezes não é porque tu faz isso e aquilo, não é porque a igreja te aplaude, tua família te aplaude, não é porque você é o mais bonzinho da família no Natal que Deus se agrade da tua conduta, porque Deus vê aquilo que ninguém vê. Isso te conforta ou te amedronta?